O presidente Lula defendeu hoje a adoção de uma moeda comum na América do Sul. A fala foi feita durante encontro com líderes de 11 dos 12 países da América do Sul que se reuniram nesta segunda-feira em Brasília para discutirem um modelo de integração para a região. Participaram da reunião os presidentes Alberto Fernandes, da Argentina, Luiz Arce, da Bolívia, Gabriel Boric, do Chile, Gustavo Petro, da Colômbia, Guilherme Lasso, do Equador, Irfan Ali, da Guiana, Mário Benítez, do Paraguai, Chan Santoque, do Suriname, Luiz Lacalle Pou, do Uruguai e Nicolás Maduro, da Venezuela. Apenas a presidente do Peru, Dina Boluarte, não compareceu à reunião por estar legalmente impedida de deixar o país. Ela foi representada pelo presidente do Conselho de Ministros, Alberto Otárola. Durante discurso de abertura do encontro organizado pelo governo brasileiro, o presidente Lula ressaltou o potencial dos países e destacou a necessidade de diálogo apartidário. Senhoras e senhores, tenho firme convicção de que precisamos reavivar nosso compromisso com a integração sul-americana. Quando assumi a presidência em 1º de janeiro deste ano, a América do Sul voltou ao centro da atuação diplomática brasileira. Por essa razão, convidei a todos para a reunião de hoje, que será seguida em agosto da cúpula dos países amazônicos. Os elementos que nos unem estão acima de divergências de ordem ideológica. Que papel queremos para a América do Sul? Nenhum país poderá enfrentar isoladamente as ameaças sistêmicas da atualidade. É apenas atuando unidos que conseguiremos superá-las. Nossa região possui trunfos sólidos para fazer face a esse mundo em transição. O PIB, somado de nossos países nesse ano, deverá chegar a 4 trilhões de dólares. Juntos, somos a 5ª economia global. Com uma população de quase 450 milhões de habitantes, construímos importante mercado de consumo. Possuímos o maior e mais variado potencial energético do mundo, se levarmos em conta as reservas de petróleo e gás, a hidroeletricidade, os biocombustíveis, energia nuclear, eólica, solar e o hidrogênio verde. Somos grandes e diversificados provedores de alimentos. Ao todo, 10 sugestões foram apresentadas aos visitantes pelo Brasil, além de propostas para ampliar a integração dos países da região na área energética, acordos comerciais para desburocratizar procedimentos de exportação e importação de bens e enfrentamento a mudanças climáticas. Lula propôs a criação de uma moeda comum para fins comerciais entre os 12 países da América do Sul. Aprofundar nossa identidade sul-americana também na área monetária, mediante mecanismos de compensação mais eficientes e a criação de uma unidade de referência comum para o comércio, reduzindo a dependência de moedas extra-regionais. O presidente brasileiro também defendeu o retorno da União de Nações Sul-Americanas, a Unasul, como mecanismo de cooperação entre os países. A América do Sul tem diante de si, mais uma vez, a oportunidade de trilhar o caminho da União. E não é preciso recomeçar do zero. A Unasul é um patrimônio coletivo. Lembremos que ela está em vigor. 7 países ainda são membros plenos. É importante retomar seu processo de construção. Mas, ao fazê-lo, é essencial avaliar criticamente o que não funcionou e levar em conta essas lições. Precisamos de mecanismos de coordenação flexíveis, que confiram agilidade e eficácia na execução de iniciativas. Nossas decisões só terão legitimidade se tomadas e implementadas de forma democrática. Vamos abordar os reflexos desse encontro do ponto de vista político e econômico. Estão aqui o analista de risco político da Control Risks, o Leandro Lima, e também o professor de economia da USP, o Celso Grise. Primeiro, do ponto de vista político, Leandro, o Lula tem se mostrado assim uma espécie de líder, né, dos países da América do Sul. Antes mesmo de ser eleito, ele já queria ter essa posição. Te pergunto qual a importância
do país, Brasil, assumir essa posição e do ponto de vista do desgaste político do Lula quando ele traz ao Brasil um líder como o Nicolás Maduro, que é conhecido como um ditador. Boa noite, Leandro. Boa noite, Antônio. Um prazer conversar com você essa noite. Bom, as relações internacionais, elas são um tema prioritário para o presidente Lula e especificamente a retomada desse protagonismo no cenário sul-americano e latino-americano. Então, conduzir essa reunião em Brasília faz parte desse movimento de retomar essa postura, né, mais protagônica brasileira regionalmente. Porém, de fato, alguns posicionamentos internacionais do presidente Lula comprometem, digamos, essa iniciativa. Então, a Venezuela é um tema altamente controverso no sentido regional. Diversos países não têm uma boa relação com o Nicolás Maduro, e isso, né, e esse alinhamento brasileiro com o Maduro gera ruído ali na relação entre os países. Em relação do ponto de vista econômico, meu caro professor Celso Grise, né, o Lula diz que as relações comerciais têm que caminhar à margem das questões ideológicas, né? Vamos imaginar que isso na prática aconteça. O que o Brasil tem a ganhar em relação à parte comercial com os países da América do Sul? Boa noite, professor. Boa noite a você, Petro, boa noite ao nosso amigo Leandro, boa noite a todos que nos ouvem. Petro, eu acho que integração é requisito para desenvolvimento regional e acho muito oportuna a proposta do presidente Lula. Eu acho também que a integração econômica deve puxar esse carro. E isso sem dúvida nenhuma, pressuposto para que nós tenhamos essa realização, que a gente opere na abertura dos mercados locais e a facilitação do comércio entre os países. O Brasil tem muito a oferecer, tem pouco a receber. Proporcionalmente, nós ganharíamos pouco em relação àquilo que poderíamos fazer com que nossos parceiros ganhassem. Isso não nos incomoda. Incomoda apenas de um ponto de vista da assimetria do comércio. Mas você sabe muito bem que a gente tem boas oportunidades para aproveitar na América Latina. Isso envolve, por exemplo, as oportunidades para construção civil, para construção pesada, para escritórios de engenharia, quando nós falamos de infraestrutura. Isso também pode trazer oportunidades no setor da saúde, no setor da educação, onde nós temos aí grandes players com grandes expertises nesses assuntos. No setor financeiro, nem se diga, a presença do Banco Itaú é muito grande e nós podemos, através de fintechs ou de outras organizações, oferecer seguros, previdências privadas, produtos passivos, produtos ativos do setor financeiro. Perfeito. Acho que temos oportunidades, mas ofereceremos mais oportunidades do que teremos oportunidades para gozar. Eu vou te perguntar também sobre especificamente a questão do agro nessa relação, professor, mas antes eu queria saber do Leandro, se você acredita, Leandro, que a questão ideológica vai realmente ficar à margem, né, dos interesses políticos, né, dos alinhamentos políticos, né, e como é que isso pode fazer as relações? É possível uma relação pragmática? É inevitável que a ideologia, de alguma maneira, atravesse essas negociações de natureza econômica e de natureza comercial, né? Afinal de contas, o significado de desenvolvimento, o significado do que é um comércio justo para a região, isso passa necessariamente por uma disputa ideológica sobre o que é exatamente o desenvolvimento e o que é exatamente um comércio justo e um comércio desejável da região com o mundo, né? Então, essa questão ideológica, inevitavelmente, ela atravessa e pode vir a comprometer algumas das iniciativas que têm sido desenhadas, né? A busca pelo pragmatismo, ela é desafiada não só pela ideologia, mas ela também é desafiada
pelos contextos locais na América do Sul, né? Cada um dos países tem enfrentado desafios aí internos importantes, e esses desafios vão atrapalhar um pouco desses planos por uma integração regional, digamos, intensa, ainda que a integração regional seja de fato, uma prioridade do presidente Lula, por exemplo. Professor Celso Grise, para além do Mercosul, né, a inclusão desses outros países aí da América do Sul na mesa de negociações para o agro impacta de que forma, hein? E nós vamos ter a oportunidade, Petri, de vender muito da nossa tecnologia. Nós temos tecnologias muito avançadas, você sabe muito melhor do que eu isso. Essas tecnologias podem ser comercializadas assim com grande sucesso, tanto a venda de software, de hardware, quanto de processos tecnológicos mais aprofundados. De outro lado, Pet, a gente tem que imaginar que vendas de produtos agrícolas para o Brasil é um pouco mais difícil, porque os mercados da América Latina, da América do Sul, são muito estreitos, são muito pobres e cujas demandas são também muito pequenas, né? Então, não há como imaginar que isso vá contribuir muito com a nossa perspectiva de ampliação do comércio de produtos agrícolas. Claro que, ao oferecer toda essa nossa tecnologia, esse nosso conhecimento acumulado, nós vamos vender também algumas máquinas, tratores, colheitadeiras, pulverizadoras. Claro que a indústria de máquinas também se aproveitará dessas oportunidades. A própria empresa do tipo Kepler Weber, que fabrica os silos, também estarão presentes vendendo seus silos. Aliás, já estão, né? Na Colômbia você encontra uma grande quantidade de silos brasileiros vendidos para lá. Perfeito. Portanto, nós temos, sim, muito a oferecer, ampliar a produtividade das culturas da América do Sul. E, por outro lado, pouco a receber. Os mercados são muito acanhados para a dimensão e para a produção brasileira, que esse ano, outra vez, ameaça bater recordes. Perfeito. E atingir patamares extremamente recompensadores dos nossos investimentos nessa área. Perfeito, professor. Ô, Leandro, saindo um pouco do assunto dessa reunião e voltando para as discussões do Congresso, nesse momento o Congresso está acalorado lá. Eu queria que você falasse um pouco sobre o desgaste que o governo está sofrendo, né, para aprovar as suas medidas. Por exemplo, a medida provisória que trata da reestruturação ministerial, ela tem que ser votada até amanhã, senão volta ao tempo do Bolsonaro. E o negócio está meio complicado. E outras medidas também, do Bolsa Família, por exemplo, né, pode não sair. Como é que você vê, qual a sua expectativa em relação à aprovação dessas medidas e como é que você vê essa relação governo-Congresso? Exatamente. A dificuldade na aprovação dessas medidas muito importantes, inclusive dessa primeira medida do governo Lula, que foi a reorganização ministerial, ela é reveladora das dificuldades que o governo tem tido no seu relacionamento com o Congresso. É um Congresso, principalmente na Câmara, muito mais desafiador, muito mais complicado de se negociar do que digamos, as configurações, né, parlamentares que o presidente Lula já havia lidado nos seus dois primeiros governos. A gente tem um país hoje muito mais polarizado, um Congresso muito mais hostil à presidência. E, de fato, digamos, não passar essa MP ou deixar essa MP caducar, a dos ministérios, por exemplo, seria uma derrota bastante importante para o governo, e esse é um tema prioritário hoje na relação executivo-legislativo. Mas essa relação entre os dois poderes, ela não deve melhorar significativamente ao longo dos próximos meses. Esse cenário de governabilidade bastante desafiador, ele provavelmente deve permanecer e deve continuar colocando desafios importantes aí para os planos do presidente Lula. Celso, só para você amarrar 30 segundos esse assunto também, o impacto econômico, né, com essa dificuldade do governo com o Congresso. Está me ouvindo, Celso? Estou ouvindo, sim. Não, só para você amarrar esse assunto, qual é o impacto econômico da dificuldade do governo? Bom, o impacto é visível. Nós estamos aí, de um lado, vendo um presidente da República tentar aumentar gastos
e tentar ter uma política fiscal mais frouxa, o que poderia levar, sem dúvida nenhuma, a uma situação de déficit primário pequeno. Sabe qual é a consequência disso? A consequência disso é a redução do potencial de crescimento desse país no curto, médio e longo prazo. Eu diria para você, Petri, se desculpe a minha forma de me manifestar, o presidente Lula não entendeu até agora que o grande parceiro dele, que pode provocar uma situação favorável para a recuperação econômica, é o Banco Central. Ele critica o Banco Central sem parar, Petri. Isso é um absurdo, porque o Banco Central garante condições para que o potencial brasileiro de crescimento nos próximos períodos venha se ampliar. Nós precisamos ter um arcabouço fiscal que efetivamente, aprovado como é, deve garantir que a gente segure o nosso déficit fiscal primário e que garanta para todos nós que a política fiscal será austera e que nós prosperaremos no futuro.